Sejam muito bem-vindos a mais um Extraindo Códigos Poderosos da Bíblia, onde os códigos jorram diretamente da fonte. Você que está aqui, fica aí, porque hoje é a revelação. Hoje é o capítulo 38 de Jó, onde Deus trocou ideia lá com Jó. Jó ficou o tempo todo esperando, né? A resposta de Deus, a tão famosa resposta de Deus, achando que Deus tinha sumido, não sei aonde, né? Mas Deus estava lá, quietinho, só esperando o momento certo, o momento dele para poder falar com Jó. Então fica aí que você vai saber o que aconteceu. Mas antes disso, a gente vai orar agora, porque a gente tem uma lista extensa de oração e temos algumas pessoas precisando do nosso respaldo aí na oração, beleza? Então, quem se sentir à vontade, pode orar. E já vamos ficar direto para a leitura, porque tem uma galera aqui que também está na expectativa aqui, querendo que continuar lendo Jó. Beleza? Capítulo 38 hoje. Fica aí e bora para cima. Não esquece, e já se inscreve no canal para poder não esquecer, né? Se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse link aqui, comenta aqui embaixo se você concordar ou discordar daquilo que a gente falou. Beleza? É isso aí. Quem se sentir à vontade, por favor, que ore. Amém? Oro eu? Bora. Amém. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, Senhor Deus, estamos aqui, reunidos, realmente, Pai, em esferas diferentes, em lugares diferentes, mas com o mesmo propósito, com o mesmo coração, Senhor, um coração unido em amor à Tua palavra, em amor a Ti, amor, em amor tudo aquilo que Tu fizeste para as nossas vidas. Pai, neste momento nós queremos te apresentar a lista de oração, Senhor Deus. Cada pessoa, Senhor Deus, que entrou em contato com cada um de nós e que fez um pedido de oração, Senhor Deus. Senhor, Tu conhece o coração de cada um daquelas pessoas que se colocaram, ó Deus, para pedir a Tua ajuda, Senhor Deus, em cada situação que eles estão passando, seja situação financeira, seja uma abertura de portas, Senhor Deus, para um novo emprego, seja, Senhor Deus, para uma causa judiciária, seja no casamento, seja, ó Deus, na família, ó Deus. Deus, que Tu possa entrar, ó Deus, com a provisão na vida de cada um deles, ó Pai. Traz, ó Deus, a Tua proteção, renova, Pai, o Teu Santo Espírito na vida de cada um dos Teus filhos. Deus abençoa cada um que participa desse grupo, Senhor Deus. Pai, que Tu possa renovar cada dia, ó Deus, seja o físico, seja o espiritual dos Teus filhos, ó Deus, da vida do Julimar, de cada um, ó Deus, que tem um propósito nesse grupo. Um propósito para Deus de estar acordado até tarde, aqueles que acordam cedo. Deus ajuda, ó Deus, e dá, ó Deus, um novo tempo, dá uma nova direção na vida de cada um de nós, ó Pai. E hoje, Senhor Deus, que estamos aqui, fala conosco, fala que não seja só um tempo de encontro, ó Deus, mas que seja um tempo de revelação, que Tu possa trazer, ó Deus, uma palavra e que possa transformar a vida de cada um de nós. Nós te agradecemos por esse dia, por essa noite, no nome do Teu Filho amado, nosso Yeshua, nosso Jesus. Aleluia e amém, Senhor. Amém. Bora pra cima! Bora pra cima. Leozeira chegou aí também. Santas, bem-vindo. O Léo chegou. O Léo, a Beatriz, a Paulinha, todo mundo que tá aí. Fala, galera! Que saudade de vocês, viu, mano? É hoje, Léo. É hoje, Leozeira. É hoje. É hoje que Deus fala. É hoje que Deus fala. Vamos lá, então, para a leitura. Fala, Deus! Vamos lá. Vamos que vamos. Jó 38. Deus responde a Jó em teofania. Maravilha, né? Segura. Vamos Pensa lá. na ansiedade que Jó tava de ouvir a voz dele, hein? Oxe, eu acho que a gente também está na mesma, né? Esperando, mas bora não pra cima. É um sentimento tão gostoso, né? Você falar, caramba, Deus falou, cara. Ele falou. Bora. É assim mesmo. Bora lá. Meu Deus do céu. Olha. Então, eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão e indaga:
Quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me, se é que tens verdadeiro entendimento. Quem determinou os limites das dimensões da terra? Talvez tenhas esta resposta. Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel e a linha de medir? E quanto aos seus fundamentos, sobre os que foram assentados? E quem colocou a angular, a pedra fundamental, enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo? Ou ainda, quem represou o mar, estabelecendo-lhe portas, para que quando este irrompeu do ventre materno, quando vesti de nuvens em uma densa escuridão envolvi, quando tracei os seus limites e os restringi mediante as portas e barreiras, quando eu lhe ordenei, até aqui virás, contudo, não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. E tu, Jó, já deste ordens amanhã, ou determinastes a alvorada ao seu lugar, a fim de que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os perversos? A terra toma forma como barro sob o trabalho do sinete, e tudo nela se observa como as cores de uma roupa. Mas aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço erguido em altivez. Jó, já foste até as nascentes do mar, ou já passeaste pelas obscuras profundezas do oceano? As portas do Sheol, do mundo dos mortos, já lhe foram mostradas? Observe os portais dessas densas trevas da morte. Tens alguma ideia do quanto são imensas as áreas de toda a terra? Diz-me, se de fato sabes algo sobre tudo isso. E mais, como se vai ao lugar onde habita a luz? E onde se localiza a residência das trevas? Conseguiria tu conduzi-las, cada qual ao devido lugar a que pertencem? Conheces o caminho para a moradia delas? Ora, por certo tu o sabes bem, afinal já eras nascido e os teus dias são numerosos. Porventura entrastes nos reservatórios de neve e contemplaste os tesouros de granizo? Que eu tenho guardado para o tempo da aflição, para o dia do enfrentamento e da guerra? Qual o caminho por onde se dividem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a face da terra? Quem foi que abriu canais para as grandes chuvas e um caminho para as tempestades trovejantes, a fim de despejar o aguaceiro sobre a parte da terra em que não habita nenhum ser humano, ou nos desertos, onde não vive ninguém, para fartar a terra deserta e assolá-la e fazer crescer relva verde e nova? Porventura a chuva tem pai? Quem é o genitor das gotas de orvalho? Do ventre de que mãe vem o gelo? E quem gera e dá luz à geada que cai dos céus? Quando as águas se tornam duras como rocha e a superfície do abismo se congela? Podes amarrar as maravilhosas constelações estelares, atar a Pleiade ou soltar os laços do Órion? Podes fazer surgir no tempo certo a alva, a estrela da manhã, ou guiar a ursa e suas estrelas filhas? Conheces as leis do universo, ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Podes erguer tua voz até as nuvens, para que muitas águas venham em inundação e te cubram? Porventura, és tu que envias os relâmpagos e eles te respondem: eis aqui estamos? Quem concedeu sabedoria aos corações e razão à mente? Afinal, quem tem entendimento para compreender as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus?
quando o pó se funde em massa e os torrões de terra se apegam uns aos outros. Ora, és tu que caças a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões e seus filhotes? Eita. Quando se agacham em suas tocas ou passam horas à espreita no matagal. Quem prepara para o corvo o alimento, quando sua ninhada clama a Deus e anda vagando por não ter com o que se alimentar. E aí nós terminamos. Jó Eita, só que é o 30. seguinte, eu percebi uma coisa, que o capítulo 39 é complementar, né? Todos são, agora vai até o 42. Mas e aí? Continua lendo, porque que Deus continua fazendo perguntas. Sabes tu em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Aí ele Continua vai ou não? até... porque daí ele vai até, até o 39, depois Yahvé responde... Fala, Exatamente. Deus responde. Não É, sei, aí vocês que decidiram aí, né? Eu não sei. eu sei de uma coisa, é uma paulada atrás da outra. Deus já É Deus lindo. chegou já falando o que é, né? Bom, Uhum. minha opinião é o seguinte, eu leria, sabe por quê? Fazer sentido. Para poder fazer sentido. Depois a gente continua, porque depois vem no 40 vem a resposta, respondeu mais ao Senhor, a Jó e disse. Aí vem a resposta de Jó, entendeu? Bora continuar lendo? Bora lá, então. Eu sei que vai ficar 39. longo, Deus... mas aí a gente extrai o que vai ficar um pouco longo, mas aí a gente extrai aquilo que tem que ser extraído já. Uhum. Né? Deus continua revelando-se a Jó. 39:1. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidastes das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem, ou sabes a hora do seu parto? Elas se agacham, dão à luz aos seus filhotes, e as suas dores se vão. Seus filhotes crescem saudáveis e vigorosos pelos campos, partem e não voltam mais. Quem deu ao jumento selvagem a plena liberdade? Quem libertou esse animal forte e veloz das suas amarras? Eu lhe dei o deserto para habitar, o leito seco dos lagos salgados por morada. Ele zomba da agitação das grandes cidades, não dá ouvidos ao brado dos tropeiros, vagueia pelos montes na busca dos melhores pastos, da relva nova e verde. Será que o boi selvagem consentiria em te servir? Ficaria, pois, junto à tua manjedoura? Consegues com uma simples corda prender o boi selvagem ao arado? Seguirá ele a ti arando os vales? Confiarás no boi apenas por causa da sua grande força, ou entregarás a ele a responsabilidade do trabalho duro que te pertence? Fiarás dele que te recolherá o teu trigo e o ajuntará na tua eira? A avestruz bate as robustas asas alegremente, mas como explicar o lindo adorno da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e simplesmente deixa que a areia os aqueça devidamente, despreocupada que uma pisada poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá danificá-los. Ela trata seus filhotes com dureza atroz, como se não lhe pertencesse. Não se arrepende se todo o seu trabalho realizado se perder. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Entretanto, quando ela se levanta para correr, zomba da velocidade do cavalo com o seu cavaleiro. Porventura deste poder ao cavalo ou revestiste de força o seu pescoço? Foste tu que o ensinastes a saltar como gafanhoto, assustando a todos com o seu relinchar impressionante? Ele escava no vale e tem prazer em desmontar a sua força, e sai altaneiro para enfrentar os guerreiros. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado
com a lança e o seu dardo flamejantes. Enfurecido e cheio de coragem, galopa pela terra. Ansioso, não consegue aguardar o sinal da trombeta. Assim que escuta o toque da trombeta, ele relincha. Ouve-se então, eia! De longe sente cheiro de guerra, percebe os gritos dos capitães e o alvoroço das tropas. É por causa da tua inteligência que o falcão e os demais gaviões alçam voo e estendem as suas asas rumo ao sul? É por tua ordem que a águia se eleva e nas grandes alturas constrói o seu ninho? Mora nos penhascos, ali tem a sua pousada, e no topo das escarpas rochosas faz a sua fortaleza. Nossa. Dali parte em busca de alimento. De longe seus olhos avistam e seguem sua presa. Seus filhotes se alimentam de sangue, e onde há mortos, ali ela se apresenta. É muita coisa, é muito texto e Uau! muita sabedoria. Meu Deus do céu, por onde começar? Vai lá, Jó, responde as perguntas aí, Jó. Você não é um fera? Nossa, mano, você vê o poder das perguntas, né? Gente, e é muito lindo pensar que esse é o primeiro livro. Mano, hoje isso aqui vai pegar fogo, irmão. Vai. Já tá pegando fogo, já, porque Deus já apagou o fogo gasolina aqui, meu irmão. Hoje o trem vai já pegar me deixou aqui, calada. Na ordem, assim, pensar que ele está falando de coisas que hoje a ciência está descobrindo. Então, o livro foi escrito na ordem cronológica o primeiro, mas revelando coisas que hoje a ciência se diz encontrar, né? E a nossa Bíblia já diz tudo isso, porque o nosso Deus é o criador de tudo isso, né? Uhum. Demais. Ele fala. Cara, eu fico, meu coração se enche, cara. Eu tava escutando aqui, eu todo arrepiado e a lágrima correndo na cara, e eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu vi aquele Sabe, programa assim, do Mundo Animal na minha frente. Sabe, assim, Sabe aquele... é loucura, sabe, a gente achar que por fazermos alguma coisa, uma coisa que a gente talvez é muito grande pra gente, e aí quando você vê o confrontar de Deus, vamos mudar a palavra, o confrontar do seu amigo, entendeu? Eu acredito que Jó, naquela hora ali, bicho, ele escutou com muita alegria essa dura, sabe? Aquela alegria de falar assim, há tanto tempo eu esperava a sua voz e é tão bom poder ser corrigido na minha fraqueza. Você entendeu? Cara, isso é muito forte, velho. E aí Deus vem e queixou, cara, Deus não aliviou a mão, sabe, diante de Jó. Deus deu dura nele, velho. Deus chegou em Jó e quem quer onde você estava? Quando eu criei isso, quando eu fiz aquilo, o que você está falando aí, cara? Em outras palavras, quem que você pensa que você é? Entendeu? E Deus respondeu a ele, cara, porque realmente eu tenho certeza que Jó tocou no coração de Deus, mano. Sabe, no momento quando ele tava já assim, já tava, mano, ele tava cansado, sabe? E eu fico escutando assim, isso aí é muito lindo, velho, é muito lindo a gente escutar a voz de quem nos ama, sabe? A gente escutar a voz de quem nos corrige no meio da nossa fraqueza, das nossas falhas, mas faz isso por amor. Você entendeu? Colocando a gente no lugar, trazendo a gente, te desligando o emocional e colocando a gente no racional. Peraí, você tá falando isso aí por quê? Onde você estava quando eu fiz isso? Você nem entende por que o gafanhoto faz isso. Sabe? Você não entende essas coisas. Por que você tá achando que... Você entendeu, velho? Sei lá. Eu tô aqui, mano, eu tô cheio, viu? Nossa! Dá pra perceber, Leozeira. Mano, sabe, assim, é muito poderoso, cara. Cara, eu tô aqui pensando quando Paulo fala, né, que não nos veio provação que a gente não possa suportar. Jó não tinha essa palavra. A gente tem na nossa mão. Então, Deus não nos deu uma prova maior do que a gente possa suportar. Mas Jó andava com Deus, né, como a gente viu até agora, a convicção. E eu ouvi, depois de tudo que a gente comentou, eu ouvi um pastor esses dias falando exatamente o que a gente tem falado de Jó, que Deus deu ao inimigo o poder de tocar
o corpo, mas ele não deu o poder de tocar na alma, né, e no espírito. E isso, as vozes contrárias que vinham para trocar na alma e no espírito. Tocar na alma, né, para entrar, porque a gente pode dar essa legalidade, a mente, a gente que dá a legalidade para o inimigo entrar na nossa mente, porque ele não pode tocar um filho ungido do Senhor, ele não pode. Então isso é lindo, porque a gente vê aqui o cumprimento disso. Se a gente não der essa legalidade, a gente não acreditar nas mentiras que ele tenta nos contar o tempo todo, isso é real para a gente hoje. E como é gostoso você ouvir aquela resposta que você está esperando há tanto tempo. Você fala assim, ai, que delícia, gente, como é gostoso, mesmo que seja uma bronca, mesmo que seja uma repreensão, porque a gente falou, né, que a Hebreus 12 fala, né, que ele é pai, ele repreende como a filhos. E se somos filhos, qual filho nunca foi repreendido? Qual filho que nunca teve correção? Se você não tem correção é porque não é filho, né? Porque o pai corrige. O pai corrige aquele que ama. E o correção, a gente viu que é balizador, que é aquele que dá o limite, que mostra. E olha quais os limites que Deus está mostrando para ele aqui. Gente, é o limite da criação. Você estava onde? Onde eu criei tudo isso? E ele começa, então, o 2, o 3, assim, já começa lindo, né? Quem é esse que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Gente, quantas vezes a gente questiona, a gente fala, a gente passa por situações na nossa vida que a gente também questiona, e palavras sem conhecimento. E Jó tinha intimidade, Jó andava com Deus, mas ainda Não era assim não que Jó era. não era assim que Jó não tinha conhecimento, né? Mas Sim, perto do conhecimento de Deus e perto daquilo que Deus é um grão de areia, provavelmente, né? No e oceano. que é a criatura para falar do Criador. Só isso. Que é a criatura para falar do Criador. Fala Pois assim, é. pai, que coisa linda. Prepara como homem, porquanto eu te questionarei, tu me responderás. Gente, prepara para responder. A gente não tem resposta, né? Se prepare para responder. Se prepara para responder. Cara, isso é muito poderoso, essa chave. Nossa, olha, como a gente tem aquela tendência a ser prolixo, né? Aquela se falar, e a boca é mais rápida do que a mente, né? Às vezes, né? E quando vai ver, já falou um monte de coisa, não sabe o que falou aí tem aquela coisa do se policiar, né? E de guardar o coração, né? E as palavras liberadas que a gente libera também, como elas têm poder, né? Porque você pode ser pego ali na tua palavra, né? Isso vem muito, sabe? Eu tenho essa tendência a falar demais, sabe? E isso aqui, ó, é um tapão assim na minha cara, é uma lapada assim, ó. Se liga, filho, eu tô cuidando de você. Eu tô cuidando de você. Acalma esse teu coração. Foca em mim. Pra você ver com esse coração mais leve aí, porque não adianta você fazer com força. Vai devagar mesmo. Eu tô aqui, ó. Né? Usa a cabeça, usa a mente para poder você ser mais eficiente naquilo que você faz. Porque o negócio não tá na força, né? A força vem de Deus, Uhum. né? O nosso é no tem que usar a mente para poder ser eficiente, para poder a gente gastar menos energia para poder fazer mais. Eu acho que esse é uma das chaves muito poderosas também, eu acho, sabe? Às vezes a gente tenta fazer as coisas possíveis, né? Gasta um monte de energia, demanda um monte de energia e não sai, e tem a impressão que não sai do lugar. Mano. Muitas vezes nós nos perdemos, mano, no meio dos nossos dos nossos conhecimentos, saca? Das nossas sabedorias. Uma coisa que Deus falou muito comigo nesse texto é justamente sobre a amizade, cara. A amizade que Jó tinha a amizade que Jó tinha com Deus, sabe?
E assim, é muito, cara, é muito para minha cabeça, sabe? A gente ter esse acesso. Perdão, deixa eu só desligar aqui. Aí, fica melhor aqui. Estão me ouvindo? Perfeito, Sim. fala aí. Ah, tá. Então, assim, é muito, cara, para minha cabeça, às vezes nós classificarmos as nossas verdades como as verdades, né? E muitas vezes a gente não coloca no lugar do outro sem sem demagogia, sem nada, mas nós não nos colocamos no lugar do outro, né, olhando para o outro. A gente coloca no lugar do outro olhando para nós. Então, muitas vezes é em cima daquilo que nos convém. E sobre a amizade que eu vejo aí, cara, eu vejo a amizade de Deus para com o Jó. E Deus virar para Jó, em outras palavras, e falar: filho, eu nunca te abandonei, por que eu iria te abandonar agora? Certo? Eu nunca virei as costas para você. Então, muitas vezes a gente classifica o que é bom de acordo com o nosso paladar, né, velho? A gente, nos dias de hoje, a gente só sabe o que é bom, o que é de sal e o que é de doce. O amargo e o azedo a gente excluiu e acha que por ser amargo e por ser azedo é ruim. Então, sobre o que Jó passa... Que chocolate dói, né? Aqueles do antigão. Então, assim, isso é muito, cara, é muita loucura, velho. Certo? Eu me enchi aqui de um jeito, assim, que eu falo: meu Deus, olha isso, cara. Sabe, a gente viu o Jó ansiando o tempo inteiro, cara, o tempo inteiro pela voz de Deus. O tempo inteiro ele esperando algo vir de Deus, o manifestar de Deus, algo de... Mano, eu tenho certeza que Jó se encheu só de ouvir a dura que Deus deu. Nossa, e trazendo para os dias de hoje, cara, nós somos tão pequenos que muitas vezes, quando nós somos corrigidos ou somos confrontados, a gente simplesmente tem o dom de achar que aquilo não vem de Deus, que isso não é bom porque eu não vivi isso, eu não acredito nisso. E aí a gente tem o dom de, muitas das vezes, até distorcer a palavra para aquilo que massageia o nosso ego, a nossa vida. Exatamente. Sabe? E você pensa que foi fácil? Cara, Jó tomou dura de todo mundo, até de Deus, quando Deus se manifestou perante ele. A diferença é que tomar a dura diferente é diretamente do pai, é você receber a certeza, aquela coisa, você está recebendo do teu pai, é uma autoridade, uma pessoa que você mais confia, sabe? Que você ama de paixão, que você está ansiando pela palavra dele, mesmo que seja, porque você sabe que ele é justo. Ele é justo e não importa o que vai vir da boca dele, você sabe que vai ser bom para você. E o interessante, Ado, é que, cara, nós, muitas das vezes, a gente toma dura de todo mundo e acha que quando Deus vai falar, ele vai vir brando, manso. E aí, filhote, não, vem cá, chega aí, ó, paz e amor, tamo junto. Mano, aí Deus vem como um trovão, meu irmão. Olha aí o que ele falou aí, sabe? Ô, Léo, Deus vem como sabe o que me vem na cabeça? Sabe aqueles amigos que às vezes a gente briga, a gente discute, mas ama de paixão? Pois é. Meus melhores amigos, cara, a gente briga, a gente discute, mas depois você abraça e fala: mano, te amo, cara. Isso é a amizade. Eu ia falar, isso é a verdadeira amizade. Justamente. Isso é um relacionamento de verdade, cara. Se os seus amigos não te confrontam, se os seus amigos não extraem de você o melhor que você pode dar, meu irmão, muda de amizade. Pensa no cadinho. É cadinho. Saca? Se os seus amigos, mano, não te impulsionam a ser melhor, se os seus amigos sempre têm palavras... Mano, amigo de curtição é fácil ter. É muito fácil. Amigos que... Sabe, mano, eu tava aqui, quando eu tava ouvindo aí, mano, eu tava passando um filme na minha cabeça aqui, quantos amigos não viraram as costas aí nessa época de política? Exatamente. Muito. Sabe? Galera que excluiu uns aos outros, amigos de infância que cresceram juntos. Porque um é esquerdo, o outro é de direita, um é não sei quem, o outro é não sei o que lá. E os caras excluir, meu irmão. Então, tipo assim, amigo daquele só porque ele é cristão. Mano, você entendeu? Os meus melhores amigos é ateu, cara. Os melhores amigos que eu tenho é ateu, cara. Não, os cara meus de princípio também, de valores. Os meus melhores amigos reconheceram.
Porque Justamente, os meus melhores amigos reconheceram a minha amizade, no meu respeito, na admiração, em cara, tudo, isso é muito por aquilo que eu sou, certo? Por aquilo que eu sempre me representei para eles como amigos, entendeu? Dos caras me ligar lá do Brasil, bêbado, bêbado, chapado, e falar assim, ô, bicho, tô ligando para falar que eu te amo, bicho, você faz falta demais aqui para mim, sabe? E você reconhecer verdade, mano, nas palavras, porque você faz falta na vida dos caras. Sim. Entendeu? E eles fazem falta na minha vida. Então, assim, e aí, cara, você vê Deus passar por cima de tudo isso, se apresentar diante de Jó, dando uma dura, certo? Já trazendo, já chegando, puxando a orelha de Jó, cara. Sabe? Então, assim, é muito poderoso, cara. É muito poderoso. Sabe? A gente olhar para nós e achar que nós temos a razão até estando certo. É ser muito pequeno a gente tomar para si o peso da razão quando você tá certo. Sabe? Eu tenho que ser pesado. Quando a gente tá certo, mano, a gente tem razão. Mas não é porque eu tenho a razão que eu tenho que gritar aos quatro cantos falando, eu falei a verdade, eu tô certo, eu fiz isso, eu cantei a bola antes. Mano, a gente não precisa disso. Isso é muito burrice, certo? cara. Isso é muito tonto. Isso aí traz divisão, isso traz afastamento, isso traz vergonha, isso traz esfriamento, certo? São sentimentos, mano, que depois você tem que preparar todo um solo novamente para plantar frutos bons. Porque você vai colher os frutos maus, seja nas amizades, seja na família, seja no trabalho, seja em tudo. Você sabe o que eu lembrei agora que a gente falou sobre... A Val tá com a mão levantada, tá? Só pra... Então, Val, pode falar que depois eu... Ô, galera, me desculpa, eu tô dirigindo e eu não consigo ver a tela, então eu não sei quando eu tá com a mão levantada, aqui. Quando eu for falar e tal, vocês vão me perdoando aí. Fique em paz. Fique em paz. A gente vai... quero hoje também, né? Eu quero hoje, o que o Léo fala é maravilhoso sempre, o que a Ângela também fala é sempre complementar em tudo. Porém, hoje eu quero dar um pouquinho do meu testemunho em cima do livro de Jó, eu esperei para hoje. Amém. Eu vivi praticamente, né, muito daquilo que a gente já leu tudo nesses dias, por isso que eu também sou muito interessada em tudo, porque quando eu vim para aqui, para a Itália, eu tinha 25 anos, né, quase 26. E eu vivi em um mundo, numa bola de cristal no Brasil, né? Então, ali você era da igreja, passava domingo, ia para a igreja às 8 horas da manhã, voltava para casa às 11 horas da noite, ou mais. Tive aquela vida muito gostosa, né? Na nossa juventude de igreja, tudo perfeito. Aí eu achava que eu ia casar com um homem maravilhoso, né? Aquele sonho de mulher, né? Todas nós. Aí eu estava com uma amiga, veio para aqui, para a Itália, mais cedo, e ela ficou sempre, vai, eu vou te levar. E lá no Brasil, eu achava que minha vida era perfeita. Eu trabalhava, vivia na igreja, trabalhava com pastores, eu sempre fui uma piolho de igreja, né? Com os bispos. Eu congreguei muito tempo com a Renascer em Cristo, quando chegou na Bahia, que cresceu, eu era do comecinho que a gente cresce e vai para frente em tudo. E aí eu vim para a Itália para passar um mês, né? Vim de férias. Aí meu marido é amigo do marido da minha amiga, sabe aquelas histórias? E aí essa minha amiga, eu consegui logo um emprego. E aí pronto, esse marido quis, né, casar, não, eu não vou te deixar você voltar para o Brasil, você foi aquilo que eu esperava. Sabe aquelas histórias de amor assim, de impacto? E aí eu me casei, e meu marido ele tinha uma casinha, tinha uma casinha de praia pequena. Só que assim que a gente casou, o pai dele adoeceu. Ele teve um tumor, tal. E eu era muito assim do amor, né? Para minha vida eu era tudo aquela que enfrentava todas as dificuldades com amor, ajudava todo mundo. E eu casei e fui para a casa da minha sogra, fui morar com ela. Minha sogra era bipolar, de carteirinha. E ali eu passei pelo vale, né? Depois de casada, que veio toda a bomba em cima de mim, porque minha sogra, e a gente não entendia que ela era bipolar. Ela tinha próprio problema neurológico.
E ela era uma pessoa muito difícil, muito complicada. Então, eu passei tudo aquilo que... minha vida mudou, né? De vida de paz, eu comecei a ter uma vida de muito sofrimento, de muita opressão, e eu cuidava desse sogro que ele não estava bem. E eu fazia parte da igreja. Eu tinha a mesma história de Jó. Aquelas pessoas, as irmãs da igreja, criticavam o tempo todo, né? E eu também me reconheço que eu me lamentei muito, né? Que eu falei muito, eu achava que aquela situação não era para mim, mas e por quê? Meu Deus, eu era... Aí eu contestava como Jó fazia, mas meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Uau! E ali eu não entendia. Depois eu tive meu primeiro filho, foi muito difícil ver numa casa com o sogro doente e a sogra doida. Minha sogra era doida própria, assim, do bipolar ela tinha próprio da doida. Tinha dias que ela gritava. Assim, hoje Deus transformou tudo, né? Porém, naquele tempo, eu me via no tempo de Jó. E as irmãs da igreja eram as piores, porque elas chegavam, tipo, abandona esse marido e volta para tua casa. E eu só ouvia coisas ruins. E um dia, com minha sogra, que ela queria me bater. Ela era baixinha, Uau! ela levantou a mão, e eu, né, eu era mais forte, eu peguei a mão dela, e ali eu ouvi a voz do Espírito Santo e me disse: o mesmo amor que eu tenho por você, eu tenho por ela. Ali caiu, ali foi a voz de Deus, entendeu? Ali chegou esse versículo aqui. E eu caí em choro, abracei ela, porque minha sogra, depois ela tem toda a história, né? O pessoal que passou a guerra, eles vivem totalmente diferente. E ali, daquele dia em diante, eu comecei a ter um amor diferente por essa sogra. A suportação, que as amigas da igreja me abandonaram todas, né? Porque diziam que eu não entendia, diziam que eu estava em pecado, por que eu passava por aquilo, como é que pode, porque o normal realmente é você casar e ter sua casa, e eu me sentia presa até por causa da situação. Mas eu orava, Deus, eu sei que o Senhor vai me dar minha casa, E os amigos ficaram comigo, que eram as minhas amigas verdadeiras, são aquelas que são até hoje, e que me ajudaram ali, no meio do vale. E depois de um tempo, Deus me deu a casa que eu moro hoje, é próprio presente de Deus. Meu sogro depois Poderoso. morreu. Minha sogra, depois que a gente foi embora da casa, ela virou própria uma amiga, e eu cuidei dela. Ela tem a demência senil, né? Depois foi diagnosticado, bipolar, demência senil. Hoje ela, tadinha, ela está sem memória e ela tem o maior amor por mim. As pessoas que me viram, né, ainda dizem, mas Val, como é que você pôde... Poderoso demais, cara. Tá E eu louco. suportava, porque eu também tive muito apoio de Deus e tive esse livro de Jó como meu livro de cabeceira, né, como dizem, porque o mesmo atejamento que Jó sempre teve depois, mesmo com os amigos, eu tinha Deus, eu sabia quem eu era em Deus, eu sabia o propósito que Deus tinha. E até hoje eu sou vista como aquela que... Hoje eu já me sinto que eu superei, porque hoje minha sogra está na casa de repouso, e ela me chama de dia... Quando ela teve a demência, ela ficou aqui na minha casa, ela me chama de dia e noite, meu nome está na boca dela todos os momentos, porque ela tem hoje, ela com essa mudança de mente, ela reconhece quem eu sou, quem eu fui na vida dela. Meus filhos são os olhos dela, tem a maior paixão pelos meus filhos, porque meus filhos eu ensinei eles a respeitarem, a amar ela, mesmo que ela não era uma pessoa normal, né, com a cabeça. E hoje eu consigo ver realmente o que Deus faz com todos nós, mesmo no momento da luta, e reconhecer realmente a voz de Deus. Eu passei momentos que eu achava que Deus tinha me abandonado. Como é que Deus faz uma coisa dessa? Me fazer entrar em um casamento disfuncional, complicado. E não, Deus tinha um propósito. E até hoje, né? Tem um propósito com meu marido, o pessoal da Itália. E eu sou aquela sempre com a roupa branca, né? Todo mundo me olha o que eu faço, mas é sempre para a glória de Deus. Então, hoje é meu testemunho só para isso, para dizer que Deus, ele é realmente Deus na vida daqueles que os buscam. Que lindo, Val. Que lindo. Tô com o peito queimando aqui, ó.
Poderoso demais, como a gente se identifica com o Jó. Esse testemunho é poderoso demais, Val, realmente. Lindo demais. E eu estava pensando aqui exatamente assim, o que eu ia falar antes vai fazer muito mais sentido agora. Eu só vou ler o comentário aqui da Beatriz, que ela falou: a repreensão vinda de quem nos ama, mesmo que dura, nos sacode e nos levanta. Não tem como não amar. E eu acho que quando a gente cresce, eu ia falar que a gente comentou muito sobre o filho pequeno e o filho adulto. Qual a diferença do filho pequeno para o escravo, né? O filho pequeno e o escravo, assim, eles não têm direito à herança. Só vai ter direito à herança aquele que cresceu, que amadureceu, que atingiu a maturidade. E eu vejo muito aqui Deus. Hoje eu citei isso. Eu falo que eu amo quando eu sou esticada, né? Porque eu acho que é bem essa ideia. Porque a gente, às vezes, se deixar, a gente se acomoda. A gente gosta de zona de conforto. E Deus tirou Jó da zona de conforto, assim como nos tira da zona de conforto. E quando nós saímos dessa zona de conforto, é que o comentário da Beatriz veio muito a calhar, e nos repreende, nos faz parar para ver um outro lado. Eu falo que é duro, mas eu amo quando isso acontece, porque eu me sinto sendo esticada, largada. Amém. Eu me sinto sendo amadurecida. Então, como eu sempre peço a Deus que eu quero ser filha madura. Então, eu vejo aqui Deus trazendo Jó para esse momento, né? Até agora você pareceu, eu sei que não é a ideia, porque muitos de nós já passamos por isso, sabemos que dor dói, mas não dá a impressão daquele filho pequeno que está olhando, assim, começa a fazer a birra, mas sabe que o pai está ali, sabe que o pai vai vir. Quem tem filho pequeno pode saber isso melhor, né, Ado? Quem o pessoal tem filho menor. Ele faz a birra, ele sabe que vai ser repreendido, mas ele sabe que o pai está perto. Então eu vejo aqui um Jó que fez essa até uma birrazinha por coisa, mas assim não questionando que o pai não tivesse lá. Ele sabia que o pai estava lá. Ele estava fazendo para chamar até a atenção do pai mesmo, né? Ele só queria que o pai estendesse a mão e viesse falar com ele, nem que fosse para dar uma repreensão. Eu vejo muito que tem filhos que pedem por limite. E como é triste quando os pais não dão esse limite. Só que Deus não é esse pai que não dá limite, ele vai dar limite, ele vai pôr limite na gente, ele vai pôr essas limitações na gente, as balizas. Então, às vezes, a gente vê que os filhos criados sem limites são os spoiled, né? Eles são estragados. Por quê? Os limites fazem parte da criação. E Deus, como um pai perfeito, ele não vai deixar a gente sem a correção, sem voltar no lugar. Então, eu vejo esse capítulo aqui como o turning point, aquele ponto da virada, quando a gente vê assim, olha, Deus demonstrando, eu estou aqui. Para de espernear, parece que é aquela... Eu me imaginei aquela criança no chão, assim, eu tô me colocando no lugar, eu me imaginei aquela criança no chão, às vezes fazendo aquela birra, e o pai falando, chega, agora deu, eu tô aqui. Então, tipo aquele, agora chega, do pai. Então, eu vejo que o filho criança faz birra, o filho maduro, ele entende. Então, foi linda a história da Val. Porque mesmo com a repreensão, quando a gente cresce, mesmo com a repreensão, ela dói. Falar que ela não dói, ela desce meio... Às vezes a gente desce ela fica meio aqui enroscadinho. Mas foi igual eu falei, Ângela, mesmo você tendo a certeza de estar fazendo as coisas certas, mesmo a gente tendo a certeza, né, de saber que você está no seu limite, dentro daquilo que Deus te colocou no limite. Olha, é como se você... cara, é igual a história do elefante.
é como se tirasse a corrente dos seus pés e toda vez colocar qualquer pulseirinha, você não se mover, porque você acha que tem uma corrente nos seus pés. Entendeu? Então, assim, aí Deus vem e simplesmente tira os limites sobre você na hora de você dar os primeiros passos, como uma criança que aprendeu a andar de bicicleta quando você tira as rodinhas. Ela tem aquela dependência. E aí, Deus, você está comigo agora? E aí, será que eu posso contar com essa rodinha aqui? E aí, mano, você está sem rodinha. Só que você olha para trás, seu pai está lá atrás, porque você está pedalando longe. Você está entendendo a analogia que eu estou tentando usar? Sabe? E aí você tem que fazer uma curva lá na frente ou frear, só que você tem que aprender a pôr o pé no chão, porque agora não tem rodinha. Entendeu? Aí você tem que fazer aquela curva grandona na bicicletinha sua e você não sabe como usar o freio sem as rodinhas, sem Deus, como agir sem o pai, como agir sem um amigo, sabe? Então, assim, cara, é muito forte. Sabe assim, é impossível uma pessoa experimentar esse amor de Deus, porque esse amor de Deus ele está relacionado o tempo inteiro com um amor de um pai que tem autoridade sobre a sua vida. Não um pai babão, um pai bunda mole, mas um pai, sabe? Um pai que realmente se olha para ele e fala, uau, ele está aqui. Olha, o meu pai está olhando para mim, é melhor não. Olha, sabe? De você chegar diante do seu pai, cara, com respeito, com zelo, com admiração, sabe? De pedir bênção. Ô pai, bênção. A sua bênção, né? Como a gente fazia antigamente. Então, assim, é você ter aquela admiração e respeito por alguém que é autoridade sobre a sua vida. Não somente aquele pai amigão que está com você na hora que você faz as burradas da sua vida, que ele vai ali e passa a mão na sua cabeça. Mas mesmo o Jó estando certo, Deus virou para ele, é como se Deus certo falou, vai, onde você estava quando eu fiz isso e aquilo? Que eu te contei e agora você estava duvidando novamente? Ué, você não aprendeu a andar de rodinha, de bicicleta, perto de mim? Agora que eu tirei, você foi para longe, você ficou com medo de cair? Entendeu? Então, tipo assim, muitas das vezes, nós deixamos o nosso emocional falar mais alto no meio da dor. Foi como você falou, Ângela, a dor dói. Sabe? A dor, ela faz a gente pôr os gritos para fora de, muitas vezes, desespero de estar no raso, achando que está afundando. Só porque você deitou na água em vez de você ficar em pé. Já viu aquela cena de pessoas que não sabem nadar e quando ela não consegue ficar em pé no rasinho, ela apavora? É igual a gente. Então, assim, essa dependência, esse amor, esse relacionamento que nós temos em Deus, que nós buscamos ter em Deus, cara, é algo que nos impulsiona a amadurecer, a virar homens, a virar mulheres, sabe? A sermos grandes diante de qualquer tipo de situação, sendo a situação por menor que seja ou por maior que seja, né? Sendo a situação de obedecer a Deus falar para Sansão, que não era para ele, né, cortar o cabelo e nem tocar em animais mortos, né? Como em uma situação de enfrentar um gigante, literalmente, como Davi. Você entendeu? Então, assim, seja no pouco ou no muito, é ser obediente ao Senhor. Aquele que geralmente gera dúvida e que não traz boa fama, que as pessoas não respeitam, não admiram, sabe? Cumprir aquilo que Deus falou, olha, fugir da aparência do mal. Sabe, todos nós, se você parar para pensar, olhando na sua vida por fora, cara, nós podemos fazer o que quiser. Nós podemos viver o que a gente quiser viver, certo? Sendo coisas boas ou ruins, entendeu? Você pode fazer, você pode escolher. Deus te deu liberdade para você escolher o que você quiser, mas chega uma hora no nível dessa liberdade que Deus nos deu, que quando a gente acha a liberdade nele, certo? Mesmo sabendo dos limites que ele nos dá, mas a gente encontra a liberdade em Deus, cara, nós queremos com que Deus interfira no livre-arbítrio de nossas vidas, como ele fez na vida dos profetas, que ele tanto interferiu. Por quê? Porque, sabe, Deus sabe que ele pode contar com a gente. E a gente sabe, mais que tudo, quem é Deus para nós. Entendeu? Então isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Que, nossa, eu fico olhando assim, eu fico escutando essas histórias na hora de Deus, sabe? Aquela coisa
do mundo, do céu, dos anjos pararem para ver Deus se mover diante de Jó e falou assim, uau, ele resolveu falar agora com Jó. E aí, o que ele vai falar para Jó? E aí Deus já vem como um trovão, velho. Olha aí, a Bíblia, nós acabamos de ler, sabe? Ele vem como um trovão, uma voz forte, um barulho estrondoso, ensurdecedor, já dando dura para Jó, e sabe, colocando Jó no lugar dele e mostrando para Jó que ele ainda assim era o pai dele, que ele ainda amava ele, que ele não se afastou dele, que por que ele estava duvidando do amor, em outras palavras, sabe? Então, assim, é maravilhoso, cara. É maravilhoso ser corrigido por quem nos ama. E detalhe, né? E corrigir também, aplicando a nós, né? E corrigir também, porque muitas vezes a gente quer só corrigir e na hora de ouvir a gente não quer. E aí a gente julga que as pessoas ou os amigos, né? Não, eu vou generalizar, eu sei que não é todo mundo, mas sabe? Aí a gente julga saber mais ou ter uma vida melhor ou com maior intimidade com Deus do que os nossos amigos que tanto apontam o dedo para a gente, né? Uau! Então, nós precisamos derramar um pouquinho mais na presença de Deus a cada dia, cara, para a gente poder crescer até chegar ao ponto de ouvir, né? E ouvir na hora de falar mais ainda. Que capítulo que o peito queima só de falar. Nossa. Sobre ver. Assim, a gente é muito forte, cara, é muito bonito isso. Sente isso, né, de ver. E eu lembro muito do oleiro, né? Desce, comparando Deus desce a casa do oleiro, né? Ele fala acho que para Jeremias, e ele fala, desce a casa do oleiro. Aí ele desceu e Deus fala, vê ele fazendo o vaso. E o vaso quebrou nas mãos, assim, ele fala, e agora? O oleiro, eu acrescentares no meio, mas aí agora, o que o oleiro vai fazer? O oleiro joga fora aquele barro ou ele pega o barro e molda de novo? Então, você vê que o oleiro, ele não desiste do barro, ele não desiste de dar formato. E a gente vê Deus fazendo isso com a gente vê fazendo isso com Jó, como se Deus estivesse moldando ali o Jó e, de repente, o vaso até deu uma trincadinha e o oleiro vai lá de novo e vai pôr forma. Só que quando o oleiro dá a forma, imagina a pressão que ele faz com a mão. Se o barro pudesse gritar, eu acho que o barro gritaria, né? A gente, às vezes, Deus está moldando a gente pede, né? A gente fala, eu quero ser moldado, Deus, eu quero ir para a profundidade, eu quero a intimidade. A gente pede, mas a gente não quer o processo. A gente não quer o processo, a gente quer pronto, eu quero a intimidade com Deus. Só que a intimidade só nasce no dia a dia, na vida. Como que nasceu para Val, né? A intimidade, o ver a resposta de Deus. Quando Deus falou com ela na palavra, ele falou assim, Deus, vem, porque a gente tem que começar a agradecer e ver Deus nas pequenas coisas. Eu falo que eu aprendi no processo, eu falei assim, uma coisa deu errado, eu começo a agradecer, eu falo, Deus, eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim. Eu sei que se não deu certo agora, o Senhor tem algo melhor para mim. Fácil dizer isso? Não, eu aprendi no processo. Porque toda vez que eu sentava, eu falo que nós adultos temos muito mais da criança do que nós gostaríamos, porque a gente faz birra tanto quanto a criança, só que a gente é um pouquinho mais controlado. Né? Porque se a gente pudesse, Senhor, a gente sentaria no chão e faria a mesma coisa que a criança faz. Mas na hora que a gente está sendo repreendido, está passando por uma situação, é dolorido, mas você vê o amor de Deus. Eu aprendi a ver que assim, Deus não está me dando o que eu quero agora, ou eu entendi que ou eu ainda não estou madura para receber, como você dá a criança querer uma faca, não é a hora, ou você não está madura para receber, ou Deus tem algo melhor para você, então espera. Ou depende da faca que Deus vai dar na mão da pessoa, né? Porque às vezes as crianças não estão preparadas para receber uma faca
pontiaguda, né? Mas uma faca para poder, aquela faca de passar manteiga no pão, né? Para poder aprender a passar manteiga no pão, ele te dá as ferramentas que você precisa naquele momento. Forte. Né? Ele não vai te dar, né? Não é assim que ele está ausente que ele não vai te dar as coisas. Claro que ele tá tudo ali já. Só que ele percebe a tua maturidade e com isso ele vai liberando as ferramentas. E ele vai ver também a disponibilidade do teu coração. Se está disponível ou não, né? Você quer aprender ou não? Porque a criança, por exemplo, a gente já falou muito da criança, né? E do exemplo da criança. Tudo isso que vocês falaram é perfeitamente eu vejo nos meus filhos. Diariamente. O exemplo da rodinha, que o Leozeira falou. A Ângela falando também, sabe, do exemplo da criança, que a criança dá faca. É exatamente isso. A gente não dá uma faca de pontiaguda para uma criança de 2 anos de idade. Para o Noah, por exemplo, que fica correndo, fica brincando aqui, que é tão elétrico. É exatamente isso. A gente, claro que a gente vai, vamos colocar a mesa, dar um prato de plástico para ele, depois dar um prato, depois você vê que ele já melhorou, já deu os passos maiores, que ele já está com segurança de pegar aquele prato de plástico. A gente dá um plástico, um prato de porcelana para ele, aí dá uma faquinha, aí dá uma colher para ele colocar na mesa, sabe? E nisso aí, Ado, tem uns negócios, né? Eu acabei cortando a Ângela, né, Ângela? Desculpa, porque é capítulo 38, meu Deus do céu. 39, Deus falou. E ainda tem o lance de quando você colocar um prato, tirar o prato de plástico e colocar um outro maior, e às vezes dele quebrar um prato maior e entender que aquilo ali não pode acontecer. Entendeu? Às vezes colocar uma colher de plástico para ele, ele vai morder, não dá nada. Aí ele acostuma a morder de plástico, quando ele pega uma de ferro, ele vê que o dente dói. Então ele vai assimilando, cara. Aprendi na dor, né? Aprendi na dor, né? Então, assim, vai assimilando o que é bom, o que não é. Antes ele mordia a chupeta, quando ele põe o dedo na boca e morde, ele sente dor. Opa, não posso fazer isso aqui. Entendeu? Então, sim, é um processo. Uma das coisas que eu vejo muito em nós, sabe, agora trazendo para o nosso dia a dia, né? Entendendo bem que nós somos essa criança que muitas vezes luta para não crescer, né? Muitas das vezes, cara, nós não queremos... boa. Nós não queremos passar pelo processo. O processo do entendimento e o da ação em cima do entendimento é um processo que, cara, Deus ele tem sonhado com aquilo que é bom para você. Ele já liberou isso na sua vida, na nossa vida. E aí, muitas das vezes, nós não podemos somente colocar nas mãos de Deus uma coisa que ele já deu autorização nos céus. Porque, cara, se Deus sonhou para você ser rico, quanto mais você buscar adquirir conhecimento e prática sobre as finanças, cara, Deus te porá sobre o muito. Por quê? Porque é promessa dele, já foi liberado. Entendeu? Se Deus colocar relacionamentos complicados na sua vida e você sabe que o preço daquilo ali é grande a ser pago, porque você vai ter que, você vai ter que abrir mão do seu orgulho, você vai ter que abrir mão, você vai ter que muitas vezes engolir a sua religiosidade, você vai ter que aceitar algumas coisas que você vai falar assim, cara, mas Deus não está nisso. E aí, sabe, a sua resiliência mostra o manifestar da presença de Deus. E aí você começa a ver que quando Deus restaura aquela vida que você tanto lutou para estar com ela, meu irmão, aquela pessoa que está ali, você está lutando para ter algo com Deus com ela, certo? Que muda todos os seus princípios, que vai contra muitas das vezes, né? Muita coisa que a gente busca e vive. Cara, aí quando Deus alcança, meu irmão, através da sua paciência, da sua, sabe, da sua resiliência, sabe, do seu amor, né? Da sua espera por algo acontecer sobre aquilo ali, meu irmão, aí isso aí é o que separa os adultos dos meninos. Porque senão a gente vai passar uma vida inteira esperando o agir de Deus em cima de coisa que Deus não vai agir. Uma vez eu pregando, eu dei um exemplo clássico, eu falei assim, galera, você consegue tirar uma cadeira do lugar? Consegue? Se você tiver a possibilidade de tirar uma cadeira do lugar, você vai tirar. Deus te deu força para mover uma cadeira do lugar. Ele te deu até entendimento que com as ferramentas certas você consegue até desmontar uma cadeira. Não é assim? Não é assim? Oi, estão me ouvindo?
Oi? Sim, Todo mundo Tá. escutando. vamos sim, Pode tá todo pode mundo falar. prestando É. atenção. Está esperando a conclusão. Tá, aí o que acontece? Deus te deu o dom de você, o dom, a força, o entendimento para você mover a cadeira, se precisar desmontar a cadeira, se precisar fazer qualquer coisa. Deus te concedeu tudo que você precisa para tirar a cadeira do lugar. Mas só que aí você está clamando a Deus, Deus, tira essa cadeira da porta que eu quero passar, Deus, tira para mim, tira para mim. Mano, Deus não vai mover uma agulha para tirar aquela cadeira do seu caminho, sendo que Ele te concedeu tudo que você precisa para tirar ela dali, se ela está te atrapalhando. Mas agora você consegue tirar um monte do lugar? Não, né? Isso aí Deus tira para você. É simples, porque É o muitas Deus das vezes, impossível. O impossível está na muitas nossa das mão. vezes, as coisas estão diante das nossas mãos. Os negócios estão diante de um passo do nosso orgulho, ou do nosso entendimento, ou do nosso julgo, entendeu? E a gente, muitas das vezes, guarda aquilo ali para nós. E aí a gente acha que por sermos dono da nossa verdade, a gente acha que o senso de justiça de Deus é igual ao nosso, sabe? Isso é muito forte. Então, assim, eu vou te falar, quanto mais eu leio o livro de Jó, mais eu entendo que o grande mistério, a grande força na vida de Jó não era a paciência dele com as coisas, mas era, cara, o reconhecimento da pequenez dele diante de Deus. Cara, Jó, ele queria tanto essa resposta de Deus. Na verdade, ele queria um manifestar de Deus. Olha, não interessa se Deus ia vir como um raio, se Deus ia descer o pau nele, se Deus ia pegar ele todo machucado e dar uma mutamba nele, sabe? Quebrar ele no pau. Mano, ele só queria o manifestar da glória de Deus, da presença de Deus, do ouvir a voz de Deus. Porque a paz dele vinha da voz de Deus. Não importava se fosse Cara, se fosse um vento, uma brisa, ou se mano, fosse um redemoinho, quantos né? Se fosse um redemoinho, se de fosse um nós que perdemos os tufão. nossos pais, cara, se a gente tivesse a oportunidade de voltar atrás para escutar uma dura do nosso pai, a gente queria. Entendeu? Se você perguntar para uma pessoa que perdeu o pai dela, certo? Que era um paizão, que era referente, que era uma pessoa presente, mano, nem que ele tivesse a oportunidade de escutar mais uma bronca do pai, a gente ia escutar com amor. Você passou, ele é meu pai. 3 anos quando o meu se foi. E ele Entendeu? tinha 51. Novão, hein? Então, sim, isso é muito poderoso. Agora, nós somos tão assim, cara, que muitas vezes, para pregar a palavra de Deus, nós somos doutores. Mas para agir no dia a dia com as coisas pequenas e simples, mano, nós somos bebês sentados na mesa esperando papinha na boca. Porque nós temos o conhecimento necessário, nós temos as ações necessárias, a força necessária, nós sabemos que as promessas, que as palavras foram liberadas, mas a gente não consegue agir. Porque na hora de agir, a gente separa, olha, eu sou um cristão na igreja, eu sou um profissional no trabalho, eu sou um parente na família e eu sou um amigo com os amigos da igreja e com os amigos do mundo. Opa! Então, seja, eu tenho 5, 6, 7 estilos de vida diferentes, depende da área que eu tô. Uma A máscara gente para cada esquece. ocasião, né? E uma roupa, né? Uma máscara, pode ser. A gente não consegue resumir tudo em um só. E aí, quando o cinto aperta de um lado, certo? A gente não sabe qual perna atender, se é a esquerda ou se é a direita, porque, eu acho que eu engordei um pouquinho, eu acho que eu tenho que, sabe? A gente não quer fazer as coisas que deveria realmente ser feita. Cara, caminhar com Deus é isso, sabe? É você confundir os sábios, é você confundir o seu entendimento sobre quem é Deus na sua vida o tempo inteiro. A maior luta nossa não é com as pessoas que estão à nossa volta, é contra nós mesmos. A maior luta de Jó era entender o que ele fez para Deus se calar, sabe? Isso é muito forte, cara, é muito poderoso. Então, nós precisamos usar das nossas limitações, as nossas lutas, certo? O medicamento, ou ser o medicamento necessário para curar vidas através das nossas feridas. Essas feridas nossas é o entendimento das nossas limitações, é o entendimento das nossas, sabe, do que nos limita na presença de Deus. Olha, filho, todas as coisas são lícitas, mas, olha, cuidado, porque nem tudo te convém ou nos convém, entendeu?
Então eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sei que se eu me guardar dentro daquela pureza diante de Deus, cara, eu não vou ter julgo sobre mim. O grande, sei lá, talvez o grande segredo na vida de Jó era que Jó, ele se guardou nessa pureza de Deus o tempo inteiro, buscando sempre agir sendo correto, né, ou guardando, tomando para si aquilo que era aos olhos de Deus muito grande. E aí, quando Deus se afastou um pouquinho, ele, opa, fiz alguma coisa errada aí. Deus, será que eu passei daquele limite que eu tinha e o Senhor tirou de mim? Mas e aí, cadê Deus? Nossa. Opa, cara, tá doendo. Opa, ué, mas o que eu tô fazendo? Deus, Senhor, imagina aquele cego. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí, sabe? E aí ele escuta aquele murmurinho, aquela conversa, e o cara começa a se arrepiar. Fala, cara, ele tá aqui, aquele cara que cura aqui. Opa, eu ouvi tanto dizer. Mano, se você conversar com o cego, você vai ver que o ouvido dele escuta até moeda. Se brincar até uma agulha cair no chão, ele vai escutar. Mas, Léo, Ele aquela escutava parada, né? tanto. Aquele cego lá, voltando exemplo, ele estava com sede daquilo, ele estava buscando, ele estava com o coração aberto para receber aquilo. E Agora, é que tá, né? E poderoso, Jó também mano. estava, ele estava sedento, falei, meu Deus do céu, quando você vai falar comigo, tô aqui. Já tava Mano, lá, olha que loucura só isso, esperando, velho. mano. Imagina só. Isso é muito lindo, lá. Sabe, eu tô arrepiado aqui, mano. Eu tô falando com lágrima nos olhos, brother. Sabe, Tá eu tenho que entrar ali doido. pra pegar um negócio ali, o povo vai perguntar se eu tô com coronavírus, que eu tô com o olho cheio de lágrima aqui, sabe? Então, assim, isso é muito O povo é forte, doido. cara. Sabe? É você olhar e Esse entender povo que chora. quanto mais a gente busca, mais a gente, sabe, mais a gente se reconhece no espelho, sabe, velho? A gente olha e você vê Jó, você vê, sabe, aquele cego buscando, que ouvia tudo perto dele, principalmente, opa, de uma hora para outra ele escuta que há um cara louco que está andando por aí, ministrando cura e que poderia resolver o problema dele. Aí ele clama aquele cara doido, passando ali, chamado Jesus, ele, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu acho que Aí ele Jesus vira sentia, viu, para ele, Léo? Eu acho que o cego sentia, sabe? Ele com tem certeza, cara. os outros sentidos dele eram muito mais É muito aguçados mais do que os olhos, aguçado, né? cara, muito mais aguçado. Então, assim, Ele via mais do que os outros, na verdade. Exato. justamente, além Nossa, de olha a ver, ele palavra. sentia, O Ele cego que vê via mais entendeu? que os outros. que os outros não viam, porque Entendeu? o próprio E aí Jesus você vê, e aí a dá o gente vê aquele cego, cara, clamando Jesus, aí Jesus chega até ele. Cara, Jesus ainda chegou diante do cara e falou assim: "E aí, o que tá pegando? O que você quer que eu te faça?" Sabe? E aí o cara, o cego podia ter questionado, mas senhor, eu sou cego, eu queria enxergar. Você tá vendo eu aqui cego? Olha, eu não consigo ver. Mano, Jesus, na boa, quando eu falo, uma vez eu falei isso, o povo achou que eu tava falando besteira. Mas depois eles entenderam. Eu falei, mano, Jesus ignorava as pessoas. Porque Jesus, ele não ficava dando ouvido para qualquer mimimi dos outros, irmão. Ele não ficava ali ouvindo qualquer probleminha, picuinha de pessoas que não queriam crescer, que não queriam engolir o orgulho, pessoas que não queriam, sabe, comer uma sopa de osso, entendeu? Jesus, mano, ele tava na boa. Jesus, mano, eu tenho comigo que Jesus, ele era bom, ele era isso e aquilo, mano, mas Jesus era casca grossa, irmão. Certo? Jesus, a brincadeira de Jesus com os Mano, caras talvez era até de dar tapa, você entendeu? parar pra ver, mano, você parar pra ver, cara, Jesus, ele, olha o que ele passou, cara, tudo aquilo que ele passou. Se ele fosse mentalmente e no corpo, cara, fosse um cara forte, o cara era carpinteiro, imagina a mão dele. Imagina os Entendeu? braços dele pegando aqueles negócios. Jesus devia E ser aí você forte, olha cara. para Jesus, você entende a atitude de Deus com Jó. Uhum. Eu ia falar, Entendeu? eu vejo muito em Jesus as atitudes aqui, Deus se revelando a De Jó. Deus. Então, cara, você acha que Deus ignorou Jó durante um período? Ele ficou calado, deixou Jó se virar um pouco. Não quer dizer que ele tirou os olhos de Jó, mas ele permitiu Jó no silêncio dele. Olha, filho, ele não falou, mas ele deixou. Vai lá Tem e hora que a cresce. gente vai lá e cresce, olha, amadurece uma área aí que você está precisando. Entendeu? Então, sim, isso é muito poderoso, velho. Muito forte. Seguinte, a gente Muito vai se interessante. encaminhando para o final, mas a Ângela. Desculpa, Ângela, eu te cortei, né? De mais uma Não, vez. pode falar. Não, para a gente caminhar para o final, porque a gente falou que ia ficar só uma hora, só que nós lemos hoje 2 capítulos, o 38 e 39, é muita coisa a ser extraída. A gente poderia ficar aqui até depois de amanhã falando sobre isso aí, e ainda não ia chegar a 1%
poderia ser extraído aqui da palavra de Deus. Então, a gente vai ter que se caminhar para o final por causa do nosso tempo. E, Ângela, você queria falar alguma coisa agora? Desculpe, perdão. Eu estava falando assim, a gente vive uma geração mimimi, né? Aquela geração que não pode ser repreendida, não gosta de repreensão, que não gosta de não, que não gosta de limites. E a gente não vê isso em Jesus, a gente não vê isso em Deus, a gente vê aqui um Deus muito firme, um pai amoroso, mas eu vejo esse mesmo pai refletido em Jesus, porque ele fala lá, eu e o pai somos um, e é o mesmo que a gente vê em Hebreus 12. Se eu fosse traduzir para Ângela, não se melindre com a correção do pai. Pai Não, e essa geração hoje está tão ridícula que é a geração da opinião, né? Tá todo mundo cheio de opinião, irmão. Todo mundo dando opinião, nem foi chamado, mas todo mundo tem um entendimento pessoal daquilo que ele acha ser certo ou não. E o que é mais interessante hoje, até a gente falava sobre isso, hoje as pessoas tomam um lado só e falam assim, não, é isso e pronto. A gente parou de ouvir, as pessoas hoje pararam de ouvir que nós somos, como disse Jó, todos nasceram do mesmo jeito, são do mesmo jeito, vieram do mesmo barro, vamos dizer assim, e ninguém é dono da razão, ninguém pode, o único que é o Senhor, é a palavra. Então, quando ela for a mais forte em nós, maior é aquilo que nos une do que o que nos separa. Então, quando a gente tiver algo a mais que nos une, pode ser, no começo a gente falou que os amigos nos esticam, que os verdadeiros amigos são aqueles que vão falar, olha, você errou, amadurece, tipo, olha, você precisa melhorar aqui. E a gente não vai ficar com raiva, a gente vai ficar grato, porque é uma repreensão feita com amor. A repreensão em amor, a palavra Efésios fala que visa edificação. A palavra que sai da nossa boca tem que visar edificar a vida do outro e não destruir. Então, quando a gente corrige, quando a gente fala de um erro, quando a gente aponta, eu vejo muito provérbios, o ferro que afia o ferro. O amigo a gente tem em todo o tempo, mas na hora da dificuldade nasce um irmão. Então, a gente quer amigos que estão ali para ou aqueles amigos de verdade que vão estar com a gente para a vida inteira. E a gente pode ficar anos sem ver, mas a gente sente essa conexão, a gente sente amizade. Aqui, a gente está cada um em um lugar, mas eu amo estar aqui. Eu sinto essa conexão, eu sinto Ninguém é obrigado a estar aqui, né? Não, eu sinto que... A gente tá porque ama. A gente ama estar aqui, a gente ama estar, a gente ama esse povo louco. Por quê? É a mesma loucura do amor do pai. Porque se não é esse amor, essa grandeza, gente, hoje eu falo que o fogo dentro está maior do que o fogo fora no Zoom, né? Porque realmente o peito queima de falar, eu amo falar das coisas do nosso Senhor. Amém. Quanto a gente ainda tem para aprender, né? Eu quando começou a ler Jó, eu falei assim, confessando aqui, né? Falei, gente, mas Jó é mais do mesmo, né? A gente vai começar e depois vai terminar. Quanta coisa que eu aprendi com Jó, Jesus. Então eu falo, gente, como é lindo a gente poder olhar para a palavra de Deus e saber que nunca a gente vai saber tudo. Sempre vai ter. Aí é que a gente entende, né, Ângela? Quanto aquele que quer subir, que desça, né? Uhum. Aquele que quer crescer, que diminua, né? Olha, diminua seu achismo. Diminua seu achismo, diminua sua opinião. Um amigo meu que mora comigo, ele fala um negócio interessante. Ele fala assim, olha, quando entra a opinião, sai a certeza. Quando entra a opinião, sai a sabedoria. Quando entra a opinião, mano, na vida das pessoas, entra o pecado. É muito forte. Entendeu? A gente tem que parar. Jesus não dava o achismo para as pessoas. Ele não entregava a opinião dele sobre as pessoas. Ele não dava. Mano, ele falava a verdade. Se a pessoa quisesse ou não, foi dito. Nós sabemos da verdade. Se a gente erra, se a gente quiser permanecer no erro, mano, você não vai errar, você não vai cair sabendo falando que você não sabia. Você vai cair sabendo. Né? Então, isso é ser cristão. Mano, fala para mim que existe um povo mais louco, que levanta de madrugada, fica até às 3 e pouco, tem que trabalhar no dia 7 horas da manhã, entendeu? Me fala. Um povo que ninguém é obrigado a estar aqui, ninguém está pagando para estar aqui,
entendeu? Tá aqui só porque Deus, mano, a gente tá compartilhando vida, brother. A gente tá, sabe, compartilhando aquilo que nos engrandece, aquilo que nos traz esperança, aquilo que é realmente, que faz sentido na nossa vida. E A gente tá quantas vezes, né, compartilhando. Léo? A gente Quantas vezes, eu irmão? não saí de balada de madrugada com os Virava a amigos, noite, curtindo, mano, virando a entendeu? noite. Outro dia trabalhar, mesmo meio chapado ainda, né? Entendeu? E quando é para buscar a palavra de Deus aqui, o pessoal fala, mas aqui não sei o quê, aqui não sei o quê. Coloca um monte de empecilho, É, mas não vê, mas não cai para dentro, porque, sei lá, né? Cada um com seus problemas, cada um com suas mano, coisas, mas é só isso, sabe? comparativo, por quê? Porque a É gente, às boa. vezes, só quer fazer aquilo que convém a gente, sabe? Não quer dar um passo, Não, mano, não quer dar um passo isso, maior, não quer fazer um sacrifício a mais, né? É claro mano, que a isso gente tem não que é fazer ser as coisas com religioso, alegria, né, para Deus, né? Boa. Isso não é ser religioso, mano. Não. Amém. E aí? Lindo, amém. Mas deixa um bocadinho para amanhã, gente. Deixa Vamos um deixar um bocadinho para bocadinho amanhã. para amanhã, né, Val? Hoje está muito bom, mas deixa um bocadinho para amanhã também, que amanhã Bora. tem bala ainda, hein? Para amanhã. Amanhã, quando Deus fala com Jó, ainda falando que ele repreende também os amigos, eu vou dar uma spoiler, né, um pouquinho. É maravilhoso ver aquilo. É os spoilers. O capítulo de amanhã está mais interessante ainda. Amém. Amanhã, ó, respondeu, mas aqui assim, amanhã Deus já faz uma pergunta, né, de novo para Jó, aí Jó vem e fala. Aí vem a resposta de Jó, ou pelo menos a gente vai escutar amanhã o que Jó disse a respeito disso tudo que Deus perguntou, porque Deus praticamente perguntou. 90% do que Deus aqui falou não foi nada. Você vê, né? Meu Deus do céu. Pessoal, faça pergunta. Fica com a boquinha calada às vezes. Olha, até Deus ficou calado por um tempo, meu Deus do céu. Para poder observa, sabe? Fica cala a boca e escuta mais, entendeu? E depois, quando você falar alguma coisa, não fica que nem aquilo que o Léo acabou de falar, ficar dando opinião porque você acha que é. Não é como você diz que é, tem que ser. Não é baseado em você, é baseado nele que a gente fala as coisas, que a gente se baseia para poder falar as coisas. E até Deus aqui, ó, depois desse tempo de silêncio todo aqui, ó, o que Deus fez? Ele fez perguntas para Jó. Ele fez perguntas para Jó. Por quê? Porque ele não sabia? Claro que ele sabia de tudo, meu Deus do céu. Você acha que ele não sabia lá? Quando Adão pecou, ele falou assim, ele não perguntou, Adão, o que você fez? Não, Adão, onde você está? Né? Ele já sabia que ele tinha feito, que Adão tinha feito. E aqui com Jó, ele começou a fazer para quê? Para que Jó ativasse na cabeça dele, né, a sabedoria. Tivesse acesso, porque a resposta estava dentro dele já. Então, massa. Deus só fez ativar isso nele. E Deus é maravilhoso demais, ele é perfeito e acabou, mano. É isso aí. Eu não quero lacrar, não, tá? Não acabou, não. Vai continuar. Deixar a gente falar até amanhã. Bom demais. É isso aí. Gente, se deixar, a gente passa a noite, mas tem que acordar cedo hoje. Bom, Ângela, alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar aqui? Você quer falar alguma coisa, Gê? Orar só. A gente... É isso aí. Então, quem quiser sentir a vontade de orar aí, por favor, que ore. Eu oro. Maravilha, bora. Vou falar com o papai mais um pouquinho. Ai, Deus, né? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, por essas afirmações que o Senhor liberou sobre a vida de Jó. Pai, através de perguntas, e muitas das vezes nós fazemos perguntas e perguntas erradas, Deus, sobre as coisas em nossa volta. Senhor, eu te louvo por esse dia de hoje, eu te louvo pela vida dos meus amigos aqui, Pai. Essa palavra que falou tanto no meu coração, Senhor, essa palavra que mexeu muito comigo, porque, papai, a gente olha as pessoas em nossa volta, pessoas que a gente ama, que a gente tem uma admiração, que a gente respeita, e muitas das vezes, Senhor, a gente dá vazão e ouvidos para as coisas para a confusão que o diabo nos traz. Em nome de Jesus, Deus, tira agora, se há algum pensamento ruim, algum ponto cego, Deus, sobre as nossas ações, as ações das pessoas em nossa volta, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra agora. Deus,
Eu te peço sobre a vida de cada família aqui representada, com muito carinho, Pai. Cuida deles. Pai, cuida deles como o Senhor cuidou de Jó. Um cuidado, Pai amado, maduro. Um cuidado, Senhor Jesus, de adulto, Pai. Um cuidado, Senhor Jesus, de um pai ensinando um filho, certo? A como agir, como se portar, como falar. Deus, em nome de Jesus, nos ensina, assim, como um pai. E eu te louvo, Pai, pela vida dos meus amigos que estão aqui. Pelo Senhor ter levantado pessoas tão especiais, pessoas, Senhor Jesus, que não tá pensando não estão sendo egoístas, não estão pensando em si, estão simplesmente, Pai amado, querendo falar o que conhece de Ti e ouvir coisas novas. Deus, em nome de Jesus, nos conceda, Pai amado, nesse compartilhar de ideias, de entendimentos, Deus, de falhas, de erros, certo? Nos completa, Pai, e nos permita crescer, a entender a vida com um novo prisma, um novo olhar, Deus, um novo entendimento. Pai, abençoa os nossos familiares, Deus. Nos usa como ferramenta em suas mãos para que eles possam conhecer esse Deus que cada um de nós conhece, Deus. Não pelas nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor, que eles já conhecem que nós temos e que nós somos. Mas, Deus, que eles possam conhecer as virtudes que há em nós, que vêm de Ti. Em nome de Jesus, Pai. Encha o dia de hoje da vida dos meus amigos aqui, Pai, com a Tua presença. Deus, encha com o Teu poder, Pai. Conceda a eles, Deus, oportunidades grandiosas que vão validar todas as promessas que o Senhor deu para eles. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o dia de hoje sobre a vida de cada um, a noite de quem vai dormir, Deus. Renova os sonhos deles. Renova, Pai amado, os pensamentos. Renova, Pai amado, o que eles esperam dos próximos dias. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo a Tua presença e o Teu agir, Pai, nas situações difíceis que os meus amigos que estão orando comigo agora estão enfrentando. E eu te peço, Pai, ouve a oração dos justos. Ouve, Pai amado, o clamor de cada um aqui. Gente que está clamando por saúde, gente que está clamando, Pai amado, por vidas alcançadas, gente que está clamando por emprego, por trabalho. Pai, julga a causa de cada um dos seus filhos. E é o que eu te peço, no nome de Jesus, Deus. Com toda a autoridade que o Senhor me deu, toda a autoridade que o Senhor me concedeu no nome do Filho. Eu honro aqui, Pai amado, a oração do Pai Nosso. Que todo aquele, Deus, que te clamar em nome do Filho, o Senhor descerá do céu e o abençoará. Em nome de Jesus, Deus. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão orando comigo nesse momento. Dos irmãos que estão assistindo essa live, Deus. Dos que vão assistir. Daqueles que estão passando por momentos e não querem expor a vergonha aqui, Deus. Que estão precisando de ajuda. Nos levanta como ferramenta em tuas mãos. E é o que eu te peço, Pai. Obrigado pela tua amizade, Senhor. Obrigado pelo teu carinho e obrigado, Deus, o Senhor me dá a honra de compartilhar a tua presença na minha vida com as pessoas que eu amo. E obrigado por cada amigo novo que o Senhor me deu. Que seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Nossa, Amém. poderoso demais, poderoso Amém. demais. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Deus encha a vida de vocês de vida e nós estamos juntos. Vocês estão enrolados de ter conhecido o Leozeira. Bora pra cima, tamo nada. A gente tá feliz, cara. E outra coisa, a gente se completa um com o outro aqui. E Vocês estão enrolados, porque agora eu não vou viver sem vocês mais. Amém, que assim seja, Quem mano. faz conexões. Que assim Deus seja. que faz as conexões, não somos nós, então, como cada um caiu aqui, né? Então, Amém. Pois é. Pessoas diferentes, países diferentes, aqui reunidos, sabe? Você para ver, são 9 países que já passaram por aqui. E aqui na live, por exemplo, são 4 países, né? Alemanha, Brasil, Itália, Estados Unidos. Vai vendo. Poder. Poder demais. Deus une todo, Deus une os deles. amém. Pelo mundo, assim. Então, você que está aqui, pessoal, assistindo pelo YouTube, você viu a pressão que é. Não é por mim, não é pelo Gustavo que está aqui, é por ele, é tudo por ele, é Glória a para Deus. ele. E é isso aí, sabe? Não precisa falar mais nada, porque a palavra dele é tudo aqui, ó.
Tá Amém. tudo aqui, ó. A gente só tenta extrair para facilitar para o pessoal que está assistindo aqui no YouTube, você que está aqui, ó, tá? E seria bacana Amém. se você curtisse, espalhasse essa mensagem para frente, comentasse aqui também, certo? E é isso aí. E se inscreve no canal, enfim, faz o que você quiser com esse conteúdo aqui, porque, sinceramente, não é só para você, não. É para a galera que tá esperando receber mensagem aqui, tá? De repente é o teu vizinho, é a tua esposa, é o teu filho que tá precisando receber essa mensagem aqui. E pode ter certeza, viu? Que essa palavra aqui, tudo isso que a gente está fazendo aqui agora, não é pra gente, não. Tudo isso que a gente tá liberando aqui de palavras que vem daqui, ó, tá? Glória a Deus. Tem poder de cura na tua vida, em nome de Jesus. Bora. Amém. Amém, bom demais. E somos só pecinhas, somos partes de um corpo maior, de um propósito maior. E eu sei que Deus vai levantando conforme Ele quer, não por nós, mas por Ele e para Ele, né? Para ele. Maravilhoso. Fique atento nos stories que a música vai vir. E por ele, Uau. para ele, são todas as coisas e eu também. Amém. Arrepiei. Bora, para de gravar aqui Beijo. e fica com Deus, pessoal. Valeu. Deus abençoe, gente. Eu vou ter que sair também.